Olá! A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, estabelece diretrizes importantes e obrigatórias para a coleta, o processamento e armazenamento de dados pessoais. No Brasil, ela entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, representando um passo importante, uma vez que as regras garantem a privacidade dos brasileiros, além de evitar entraves comerciais com outros países. Para avaliar o que já ocorreu de expressivo nesses 2 anos de vigência da LGPD e como o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul se adequou à nova legislação, o mérito da questão recebe o juiz Marcos Abreu de Magalhães. Magistrado, o que diz a LGPD? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei razoavelmente recente, que veio logo em seguida do Marco Civil da Internet no Brasil, seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, ela é uma lei que busca garantir a proteção de dados pessoais. O que ocorre? Desde a década de 70 do século passado, nós estamos com uma preocupação com essa coleta de informações. Nós estamos nos aproximando, ou já entramos, na era da informação, onde a informação é a principal fonte de valor, de geração de novidades, de inovações. Então, a economia da informação hoje é realidade e o insumo, a matéria-prima dessa nova era é a informação. E os dados pessoais, eles têm grande valor, porque eles podem ser processados, analisados, cruzados entre si, mas também oferecem riscos à privacidade e riscos de fornecer ferramentas para agentes de má-fé, para criminosos, praticarem uma série de delitos. Então, junto com o desenvolvimento de toda essa economia da informação, de todas essas redes de dados como a internet, redes pessoais, como as redes sociais, cruzamentos de base de dados públicas, surgiu essa preocupação com a proteção desses dados, com ferramentas jurídicas para acompanhar esse desenvolvimento e proteger os dados pessoais. E quais seriam os princípios dessa legislação? Então, o princípio é a segurança, é a publicidade, né? Você tem um conjunto de legislações diferentes que estabelecem princípios que são mais ou menos homogêneos. Ou seja, a transparência, a publicidade, a proteção e a segurança. São os principais conjuntos de elementos que trabalham tanto as legislações estrangeiras quanto a brasileira. E para esclarecer mais ainda aqui para o telespectador, né, quais são os pontos mais importantes da LGPD? Bom, eu acho que o ponto mais importante é esse olhar para o indivíduo. Essa noção de que o cidadão detentor de dados pessoais, a pessoa física detentora de dados pessoais, ela é objeto de proteção por essa lei. Então, essa é a ótica que deve permear, assim como o Código de Defesa do Consumidor de 30 anos atrás protegia o cidadão consumidor, hoje o cidadão ele é consumidor por via reflexa, mas ele merece uma proteção específica, uma proteção como titular de dados pessoais. E essa proteção é cada vez mais importante na medida em que os dados pessoais se tornaram um motor dessa nova economia e não se sabe direito, não se controla muito bem o que são feitos, o que as empresas fazem com esses dados pessoais. E quando que essa lei é aplicável? Olha, essa lei, por enquanto, ela é aplicável em todos os casos. A nossa lei ela copiou ou se inspirou, digamos assim, a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, a GDPR, e ela mudou alguns detalhes. Então, ali, pelo artigo 40, 42 da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente incluiu todas as empresas que tratam com dados pessoais. Não teve ainda uma limitação pelo porte da empresa, pelo setor da empresa que ela atue, pelo que a empresa faz. Então, em tese, o setor público, o judiciário, a padaria da esquina,
eles teriam que obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados. Ocorre que essa mesma lei prevê a possibilidade da Agência Nacional de Proteção de Dados, que é uma agência que já foi criada e instalada e está começando a trabalhar já faz mais de 6 meses que está funcionando, ela irá regulamentar isso. E há uma expectativa de que ela copie as legislações estrangeiras e faça uma segmentação, ou pelo porte da empresa, para apenas empresas de médio e grande porte precisarem fazer esse controle ou ter esse grau de responsabilidade, ou empresas mesmo que pequenas que se dediquem ao processamento de dados. É muito difícil exigir todas as cautelas de compliance e governança que a LGPD prevê para uma empresa de pequeno porte como, sei lá, o vendedor de coco, a costureira da esquina, ainda que eles tenham ali armazenados no seu pequeno comércio dados pessoais. E quais são os dados protegidos pela legislação? Bom, os dados pessoais todos. Agora, alguns dados merecem uma proteção especial. A gente fala em dados pessoais sensíveis. Mas são dados pessoais. Esses números todos que a gente carrega, que há uma promessa de ter um cadastro único, mas a gente ainda tem título de eleitor, CPF, RG, algumas pessoas têm certificado de reservista, passaporte, carteira de motorista, são todos dados pessoais. Contas de banco, número de telefone, endereços, esses são os dados mais óbvios. Mas também temos dados pessoais que dizem respeito à personalidade mesmo. Opção religiosa, opção sexual, opiniões políticas, alguns comportamentos, alguns traços de personalidade. Algumas pessoas reagem mais agressivamente, outras pessoas são mais desafiadoras, outras pessoas são mais conformadas. Esses dados são muito importantes para formar um quadro da personalidade da pessoa, que pode ser utilizado para explorar uma pessoa. Então, se você vai numa, sei lá, numa loja e liga lá, olha, você pode parcelar, aí o vendedor olha ali numa tabelinha, máquina de vendas, que faz uma empresa que vende esse serviço, e vai dizer: você não pode pagar, mas a gente parcela. Aí a pessoa fica indignada: não, eu posso pagar. E aí faz a compra. Outra pessoa não está sensível a esse tipo de desafio ou provocação e não, me tratou mal, eu não vou comprar. Se você consegue capturar alguns dados sobre a personalidade da pessoa, às vezes você consegue orientar com 3 ou 4 dicas o agente de telemarketing a fazer isso meio que automática ou profissionalmente. Aquele vendedor de loja mais tradicional, ele sabe isso, né? Ele olha o vendedor, ele olha o cliente, ele percebe, ele sabe como vender. E você acaba substituindo essas técnicas. É um exemplo que eu estou dando. Você pode fazer milhões de outras extrapolações a partir de dados pessoais e, com isso, acabar manipulando ou obtendo algum tipo de vantagem. Esses dados, portanto, são todos protegidos. Mas é importante saber que tem dados sensíveis, que são esses mesmos de traços da personalidade, orientação sexual, religiosa, política, coisas mais privadas, e dados pessoais que não são sensíveis, são os dados pessoais regulares. À vista disso, até que o senhor estava colocando aqui, né, existem milhões de possibilidades, mas algumas questões práticas, assim, que a lei procura, transtornos que a lei procura evitar, só para as pessoas terem ideia do que seria isso. O doutor poderia citar algumas? Então, nós temos alguns hábitos, por exemplo, as pessoas salvam senhas de maneira não muito técnica, né? Então, a pessoa acha que vai salvar uma senha diferente, aí bota assim, abacate 01 como senha, aí a outra senha, tangerina 02, basicamente, se você sabe uma senha que tem algum significado, você pode extrapolar que nos outros sites a pessoa ou usa exatamente a mesma senha, ou vai mudando a fruta, ou vai mudando o mês, eu boto julho, eu boto o número, ou eu boto jogador de futebol, eu boto para ficar fácil de lembrar. E você tendo acesso a um dado desse, que é um dado pessoal, você consegue, de maneira mais ou menos automática e instantânea quase, adivinhar todas as combinações de senhas possíveis que essa pessoa constrói. Quando você liga para um banco ou para qualquer comércio, muitas vezes eles vamos confirmar sua identidade. Aí perguntam uma série de números, nome do pai, nome da mãe,
data de nascimento, isso tudo são dados pessoais que, se você tornar público, você faz com que essa pessoa possa ser mais suscetível a cair num golpe. Então, todo esse manejo de dados pessoais, essa primeira linha, essa coisa, o manejo mais simples de dados pessoais, ele oferece esse tipo de risco. Mas existe todo um segundo e um terceiro nível de cruzamentos desses dados para tentar adivinhar e prever o que é que as pessoas querem, fazem, imaginam. Então, essas combinações, esse tratamento de dados pessoais com cruzamento de informações pessoais e informações que são extraídas das informações pessoais, os metadados, é uma coisa muito mais sofisticada e que também abre um leque muito mais complexo para abuso e você tirar vantagens ou conseguir influenciar as pessoas. É essa a preocupação maior hoje em dia. E quais são os agentes de tratamento desses dados? Então, para a LGPD, o principal agente é o controlador de dados. E tem um encarregado de dados, que é aquele que trabalha para o controlador. O controlador vai ser a pessoa jurídica que detém esses dados. Ela controla, ela recolhe, coleta os dados, armazena esses dados e ela trata os dados. O encarregado é um setor da empresa ou uma pessoa que pode ser uma empresa, consultoria contratada para ser encarregado, que vai operacionalizar, que vai cumprir as ordens do controlador. Essa diferença para a lei tem algumas diferenças de responsabilidade sobre os dados, mas os agentes de tratamento são esses dois. E quem é responsável pelo vazamento de dados? Essa é uma questão muito polêmica que ainda não foi definitivamente resolvida pela jurisprudência. A doutrina, ela basicamente se concentra que a responsabilidade pelo vazamento de dados é de quem tem os dados, do controlador, e essa responsabilidade é objetiva. Eu até tenho um livro que trata sobre isso, a responsabilidade sobre dados pessoais, e eu defendo que a responsabilidade, ela é objetiva, como é a responsabilidade do direito do consumidor, como é a responsabilidade por qualquer atividade de risco, quando alguém empreende uma atividade que impõe risco, como mineração com explosões, como qualquer outra atividade de risco. Código Civil, como regra geral, no parágrafo único do artigo 927, ele prevê ali que a responsabilidade será objetiva. Ou seja, se houver um vazamento de dados, cabe ao controlador, a quem detém os dados, provar que usou todos os recursos disponíveis, a tecnologia recomendada e sugerida aqui, no caso, pela Agência Nacional de Proteção de Dados, para evitar isso. O controlador é que é responsável pelos dados e, mais importante, o detalhe jurídico mais importante, ele é responsável pela prova de que ele tomou todos os cuidados que podia tomar. Aí ele iria romper o nexo de causalidade. O nexo de causalidade é um dos elementos da responsabilidade e, assim, ele poderia se eximir de uma responsabilidade. A outra teoria é que a prova caberia ao usuário. Isso é muito difícil de ser feito. Então, eu entendo que a responsabilidade pelo vazamento de dados não é do titular dos dados, quem controla, mas é da empresa que controla esses dados. Perfeito. E como é feita, então, a fiscalização, né? A fiscalização, ela será feita por várias camadas. Pelo próprio titular de dados, por agências independentes de segurança. Nós temos várias agências de segurança que notificam agências de combate a fraudes privadas ou públicas de combate a fraudes digitais, que notificam vazamentos de dados. Então, nós sempre vemos aí na imprensa que tal empresa, a Kaspersky, outros, a Norton até não está mais, mas, enfim, eles atuam divulgando vazamentos de dados. Volta e meia a gente vê uma notícia, houve um vazamento de dados, tantos milhões de dados da empresa tal. E no Brasil, especificamente, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que essa agência foi criada pela lei
teve um atraso em sua implementação, como estávamos na pandemia, já foi implementada, já foi constituída, e ela está estabelecendo os regulamentos e as rotinas de fiscalização. Essa agência, como todas as agências reguladoras, ela atua com esse poder de controle, de fiscalização sobre os agentes privados que atuam nesse ramo. A seguir, você fica sabendo o que deve ser feito em caso de incidentes de dados pessoais e quais as penalidades previstas. Nós já voltamos. Hoje vamos falar de alguns dos serviços prestados pelo Poder Judiciário aqui no Sijus. Aqui podem ser propostas ações que questionam irregularidades nos serviços de água, energia elétrica e telefonia. Inclusive, se as ações tiverem valor inferior a R$ 22 mil, podem ser propostas sem a necessidade de contratação de advogado. Basta o comparecimento no setor de atendimento aqui do Sijus, com documentos pessoais e boletos que são irregulares. Estamos de volta com o juiz Marcos Abreu de Magalhães, que fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A LGPD, ela vale só para as instituições privadas? Não, a LGPD vale para todas as instituições. A Agência Nacional de Proteção de Dados, ela irá regulamentar exatamente qual o alcance para cada órgão, para cada... E, por exemplo, aqui no caso do Poder Judiciário, tanto a atividade judiciária quanto a atividade, os cartórios que atuam, cartorista judicial, de registro, etc., a LGPD menciona que ela abrange pessoas, todas as pessoas de direito público e privado. A legislação europeia, a GDPR, ela já exclui o Poder Judiciário, por exemplo. Por quê? Porque os processos judiciais e as certidões extrajudiciais dos cartórios, eles servem para dar publicidade àquele conteúdo. Então, uma certidão de casamento, ela serve para dar publicidade ao estado civil daquelas pessoas que contraíram matrimônio. E se você começa a transformar em sigiloso, por exemplo, ou a proteger os dados, você meio que atua, você gera um contrassenso, um paradoxo. O cartório ele serve para concentrar informações e dar publicidade a elas, e ao mesmo tempo você vai querer ali proibir. Então, não faz sentido isso. Os processos judiciais, não há uma exigência do CPC, mas há uma praxe jurídica que às vezes você entra com a inicial e já junta ali a cópia de alguns documentos pessoais do seu cliente, do autor da ação. E o processo é público, é um princípio constitucional, inclusive, do processo ser público. E aí o processo tem o nome das pessoas, tem o patrimônio ali, às vezes delineado, ou parte do patrimônio que está em disputa, tem as informações sobre o veículo que você quer comprar, bloquear, objeto da ação em si. E essas informações sendo públicas, elas, como é que você vai exigir que elas passem a ser também protegidas sem deixar de ser públicas? É uma coisa meio impossível. Então, isso tudo vai ser objeto de uma regulamentação pela Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai dizer quais dados podem ser acessados. E o Supremo Tribunal, em 2022, também teve uma grande participação em regular como que as próprias agências públicas entre si podem trocar dados, ou que dados sinalizou a Suprema Corte que você não pode criar uma grande base de dados para acompanhar os cidadãos e concentrar ali as informações de todos os órgãos públicos, que seria um sistema brasileiro de inteligência. Houve um receio aí do Big Brother, de um controle estatal muito profundo, mas também não se proibiu a troca de informações, só está se desenhando uma regulação, alguns limites, você principalmente tem que justificar a necessidade para conseguir a informação. Então, basicamente as empresas privadas todas não têm interesse em divulgar e têm que proteger todos os seus dados.
Mas alguns órgãos públicos irão, à medida que for se desenhando essa regulamentação, ter uma menor exigência de proteção de dados. Quer dizer, é uma série de questões levantadas, até compreensível, né, doutor? Porque é uma legislação bastante nova. É uma legislação bastante nova e é um problema muito novo. Porque esses dados que sempre foram públicos, nunca houve uma forma de você coletá-los de maneira gigante. Então, quando um advogado ia num cartório, pegava um processo físico e folheava e tinha acesso aos dados, ele não conseguia fazer isso com 1 milhão de processos. O Brasil tem 80 milhões de processos. Se você criar uma base de dados única, muito sofisticada, porque já estão quase todos, já são digitalizados, se você unificasse essas bases de dados, daqui a alguns anos, por exemplo, isso seria possível, alguém teria acesso a todos os dados de todos os processos de uma maneira muito mais rápida. E esse poder de acesso à informação, poder de cruzamento desses dados, esse poder de computação é que abre a porta para novos riscos. Então, a gente ainda está desenvolvendo essas formas de acesso e concomitante de proteção. De qualquer forma, um passo muito importante para o Brasil, né? É um passo muito importante para o Brasil e eu digo mesmo que do plano nacional é uma importância muito grande, porque a OCDE e o Brasil têm uma ambição de entrar na OCDE, é uma ambição que transcende os governos, né? A gente está aí desde a época do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, passando pelo governo Lula, que volta agora, pelo governo Bolsonaro, pelo governo Temer, todos eles desenvolveram na diplomacia brasileira um interesse de integrar a OCDE. E a OCDE, por pressão europeia, exige um controle de dados muito severo. Isso foi uma das pressões políticas que fez acelerar esse processo, tanto do Marco Civil da Internet quanto do LGPD. O Uruguai e a Argentina foram à frente do Brasil e regulamentaram isso bem antes, justamente com esse objetivo de participar da prestação de serviços, do comércio internacional. E hoje, o que é necessário fazer, né, para se adequar à LGPD? São várias medidas de governança e de compliance. A primeira, a organização dos seus próprios dados. Algumas instituições, ou com pequenos comércios, ou empresas privadas, tem vários sistemas paralelos rodando, tem várias formas diferentes de armazenar dados, e nem sempre isso é feito de uma maneira organizada e profissional. Então, primeiro a empresa tem que saber quais são os dados que ela detém, como é que ela está processando esses dados, depois ela vai analisar as fragilidades desses sistemas, que nem sempre é um único sistema, e a partir daí, normalmente contratar uma consultoria ou uma equipe especializada quando a empresa é pequena. Quando a empresa, um órgão é muito grande, já tem um departamento de informática, mas isso não acontece com a padaria da esquina, com um comércio local, e aí ele vai ter que adotar várias medidas de proteção, de governança, de compliance, para conseguir exercer um controle sobre esses dados. E quais os pilares, se é pilares a palavra correta aí, né, que devem ser seguidos ao armazenar um dado pessoal? A armazenagem de dados pessoais, ela tem 3 ou 4 principais vulnerabilidades. E aí, essas empresas que oferecem esse serviço de proteção, elas chamam de pilares, né, uma linguagem mais didática, que são o seguinte. Primeiro, você tem que se preocupar com o controle desses dados. Depois, você se preocupa, então você tem que saber da coleta e do controle desses dados. Depois, os processos, que na LGPD você vai compliance, governança, são como você trata esses dados, como que você recebe, processa dentro da empresa reclamações, vulnerabilidades, problemas, e você tem que treinar a empresa a ter esse procedimento de governança ou de compliance, então é processo. O terceiro é as pessoas, um treinamento das pessoas. As pessoas são um elo frágil, se chama também nesse jargão de engenharia social, quando a pessoa liga e fala que é outra pessoa, se apresenta ou extrai alguma informação, ou pede um favor, olha, eu estou na chuva, meu carro quebrou, eu preciso de um dinheiro,
aquele golpe que às vezes o presidiário telefone e fala: eu sou seu filho, eu estou com a sua filha, ou se passa por outra pessoa. Mas, por incrível que pareça, isso é uma forma muito comum de sedução, de simpatia, chama-se de engenharia social, de você chegar até num lugar organizado e falar que não tem tal informação, pedir uma ajuda, contar com a solidariedade do servidor, do atendente, do funcionário, da pessoa do call center, que vai e te libera um acesso, ou te manda um e-mail, ou te confirma uma informação, e aí a pessoa vai juntando essas informações, um treinamento das pessoas. Então seriam esses 3 pilares: a coleta, os processos e as pessoas. Tem gente que se preocupa com o lado jurídico, fala 4 pilares, o último pilar seria esse de ter uma sólida base jurídica, mas eu acho que aí é para fugir, é meio que para nossa área, assim mesmo. Os 3 mesmo são esses. E o que deve ser feito em caso de incidentes dos dados pessoais? Bom, depende qual dado. Se você tem uma coleção muito diversa de dados pessoais e você tem cada um sujeito a um incidente diferente. Então nós temos uma empresa que tem um vazamento de dados, um incidente, do ponto de vista da empresa que tem os dados dos seus clientes vazados. Aí ela tem que, a LGPD prevê todo esse procedimento, ela tem que comunicar à Agência Nacional de Proteção de Dados, ela tem que divulgar aos usuários que tiveram seus dados vazados. Aí tem todo um procedimento fácil de fazer, ainda que seja oneroso e às vezes tem alguma punição para a empresa. Mas a pessoa que tem os seus dados pessoais vazados, quais são os dados que vazaram? Foram dados bancários? Então ela tem que entrar em contato com o banco, suspender, avisar o gerente. Banco, quando a pessoa tem acesso ao gerente, o gerente às vezes ajuda a passar os canais de segurança do banco. Registrar uma ocorrência. Em Mato Grosso do Sul tem o que chamaram de delegacia virtual, mas que você consegue fazer ocorrências diretamente pela internet. A Covid era muito importante. Mas registrar a ocorrência para documentar. Mas tem outros dados pessoais que vazam e você tem maior dificuldade. Por exemplo, fotografias, algumas imagens comprometedoras. Como fazer? São dados pessoais que vazaram. Você não pode sair pedindo para as pessoas apagarem, porque isso vai gerar mais curiosidade. E você pode entrar com ação judicial para derrubar de algum site. Você pode, mas vai se tornando cada vez mais difícil. Dados pessoais que são extraídos de uma plataforma que analisa a sua personalidade e que é vendido. Então você tem que ficar atento para golpes. Agora as pessoas sabem meus dados, talvez vão começar a aparecer ofertas muito vantajosas, muito improváveis. Se a oferta é muito improvável e mês passado você teve seus dados vazados, provavelmente é um golpe, não é uma oferta maravilhosa. Então é isso, é um cuidado cada vez mais difícil de você navegar aí nessas águas da era da informação. E quais as penalidades, multas, sanções, como que funciona? Tem toda uma coleção de penalidades a depender da infração e a depender de quem que comete a infração. Quando o criminoso aplica um golpe, desvia dinheiro, vaza fotografias, faz algum tipo de chantagem, ele vai responder penalmente e vai, dependendo do crime, pode ser extorsão, pode ser difamação, pode ser estelionato, desvio de verbo, enfim. Aí vai responder na seara penal, tem as penas correspondentes. A empresa que deixa vazar os dados de propósito, às vezes ela vende seus dados para alguém, ou sem querer, ela tomou todos os cuidados, mas foi vítima de um golpe, foi vítima de um defeito no próprio sistema de processamento, porque há várias vulnerabilidades de segurança. Aí ela pode pagar uma multa, a Agência Nacional pode aplicar uma multa que vai até 50 milhões, 2% do faturamento, ou ela também pode responder por indenização em ações feitas, movidas pelas pessoas prejudicadas. A pessoa teve seu dado vazado, ela pode entrar com uma ação. Estava assistindo uma palestra de uma professora chamada Caitlin Holland, mas ela é brasileira, da Universidade do Rio de Janeiro, e ela acha que é um objetivo, que basicamente vazou um dado o direito à reparação moral, mesmo que não tenha um dano específico ainda ocorrido.
E isso vai ser construído pela jurisprudência ao longo dos próximos anos. E quando o titular ele não tem direito à eliminação de dados, dos dados fornecidos? Normalmente, o titular ele tem direito a eliminar os dados que estão armazenados nas empresas privadas. Então, de regra, empresas, bancos, companhia aérea, todas essas empresas, elas têm o dever de avisar que está armazenando seus dados, avisar quais dados que estão sendo armazenados, por quê, o que ela faz com esses dados, e se você pedir para retirar, retira os dados. Agora, ele não tem direito de pedir a remoção de dados quando esses dados são a uma outra lei ou uma outra previsão legal que autoriza a guarda desses dados, como um processo judicial, como uma ficha policial. Eu tenho meus antecedentes criminais. Agora eu vou pegar para pagar. Obviamente que não é? Ou quando os dados são anônimos, anonimizados. Existe um procedimento de você fazer uma coleta de dados de saúde, de você fazer uma coleta de dados de segurança sanitária, de fazer uma coleta de dados por órgãos públicos ou por estudiosos que anonimizam esses dados e divulgam. E você não tem o direito de tirar um dado seu, porque o seu dado já não existe mais ali. Ele foi anonimizado. Mas isso feito dentro desse escopo, que há um outro interesse que justifica a presença desse dado. Certo. E quais as ações, promovidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para a proteção de dados pessoais? O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, seguindo outros tribunais, mas a gente aqui sempre tenta ser pioneiro nessas iniciativas, porque a gente está seguindo uma orientação tanto do CNJ como da própria lei, criou uma comissão. Nós temos uma página na internet onde o público externo pode acompanhar todos os dados pessoais dele, da pessoa que estão armazenados, ou mesmo quais são os tipos de dados e quais os tratamentos de dados que o tribunal realiza em cima dos dados das pessoas. E os servidores do público interno têm uma outra página onde a gente pode acessar com maior detalhe essas informações, e também tem um canal para comunicação direta com o encarregado, eu tenho um e-mail que o site informa, eu não sei decorar, encarregado, alguma coisa, e você consegue pedir informações pessoais suas, saber o que tem seus dados, tirar dúvidas. Então, estamos estabelecendo esses canais, que na LGPD são os canais de compliance, que servem para justamente permitir essa comunicação direta do usuário, que tem seu titular de dados, com o controlador. E, magistrado, na abertura do programa, eu falei aqui que a lei é de 18 de setembro de 2020, 2 anos desde o início da vigência. O que aconteceu de positivo? Olha, aconteceu muita coisa. A lei, desde 2018, ela vem sendo preparada vem sendo debatida. Ela entrou em vigor. No primeiro momento, teve um choque, assim, as pessoas achavam que iam começar a surgir multas de um dia para o outro, mas não aconteceu. O intuito mesmo da agência reguladora não é uma fábrica de multas, mas é exatamente essa conscientização. As pessoas estão muito mais conscientes, foram bastante sensibilizadas, o usuário, o titular de dados, na importância de seus dados, e as empresas passaram a se preocupar tanto com a possibilidade de sanção, quanto com a possibilidade de pagamento de indenizações, de responsabilizações, quanto para o próprio marketing, a imagem da empresa que tem os dados vazados, Isso depõe contra a empresa não conseguir organizar seus próprios dados, e isso tudo teve um reflexo. A gente vê hoje, mesmo com 2 anos, que é pouco tempo, uma organização muito maior do controle desses dados e uma exigência do público para saber o que são esses dados. Antigamente a gente assinava, por exemplo, qualquer coisa. Você ia instalar um aplicativo, um programa, um videogame, e vinha 80 páginas, aí você passava tudo e clicava, eu aceito. Concordo. E hoje em dia as pessoas querem saber o que o Facebook, o que o Instagram, o Twitter está numa polêmica com mudança de controle acionário,
o que o Twitter pode fazer com as minhas informações, com a minha imagem, com os meus dados. Então, toda essa curiosidade, que é muito justificada, porque são informações valiosas, ela se tornou parte da cultura do cidadão comum, que as pessoas hoje estão preocupadas e conscientes da importância de não entregar e de acompanhar e de saber quem tem os meus dados, o que essas pessoas fazem com eles. Bem, muito obrigada pelo seu poder de clareza, né? Imagina, Pelos seus muito esclarecimentos no mérito da questão de hoje. Eu é que agradeço. Muito obrigado. O programa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Legislativo Estadual, fica por aqui. Lembrando que tem mais mérito da questão nesses canais do YouTube. Até a próxima edição.